com mais um bloco aqui do Superi Notícias e como vocês já viram ao longo da programação das últimas semanas aqui na Superi TV, tive a honra de conversar com a Bianca Tavares, vou conversar com a Brenda Diniz na próxima semana, mas hoje o dia é de conversa com essa também grande referência quando o assunto é digital influencer, quando o assunto também é odontologia. Falo dela, a doutora Samantha Bragança, ela que além de doutora também é digital influencer e que está aqui para poder falar um pouquinho dos dois. Doutora Samantha, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. E para a gente poder começar nosso bate-papo, como você tem muito conteúdo para poder passar, eu vou ficar na dúvida se eu começo pela odontologia ou se eu começo pelo mundo da questão da internet. Vamos começar pela sua profissão, como surgiu o interesse e como é que foi todo o processo de formação para você hoje ser uma das referências no ramo da odontologia. Então, eu saí do ensino médio muito nova. Eu formei, eu tinha 16 anos. Sim. Então... Inteligente a menina. Não, eu só era adiantada. Então, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu não sabia muito o que eu queria. Sim. Eu queria muito medicina, então era alguma coisa relacionada à área de saúde. E como aqui em Valadares ainda não tinha, Sim, verdade. eu acabei optando por Sim. odonto porque tinha e minha mãe não queria deixar eu sair, porque eu era um neném. E aí, eu entrei na faculdade, sem muito saber o que eu queria e fui. Top. Bacana. E é curioso, né? Porque eu já ouvi vários relatos de mulheres que tinham interesse, o sonho de seguir na medicina e acabam optando, né, por alguma circunstância da vida, pela questão da odontologia. Por que isso? É porque também está ali na área da saúde? São duas áreas muito parecidas e o odonto ele tem um campo... Todo mundo fica rico, pode falar. Ah, não. O odonto tem um campo muito vasto. Tem bucomaxilo também, Sim. que trabalha em hospital, então você tem a possibilidade de ir para um hospital, que inclusive era o que eu queria Sim. quando eu entrei. Mas hoje a gente tem a capacidade de intervir como um médico. A gente é um médico de cabeça e pescoço. Sim. Talvez não é visto pela sociedade dessa forma, Sim. mas nós somos. Sim. Então, são ramos muito parecidos. Você tem a parte cirúrgica, Sim. você tem a parte estética, você tem a parte focada naquilo ali, que é o tratamento de canal, implante, essas coisas. Então, tipo, dá pra gente poder afirmar que o profissional que forma na área da odontologia e também da medicina, ele tem um leque de opções para poder se inserir dentro do mercado de trabalho, mas não deixa de estar dentro da medicina e da odontologia. Sim, nós temos as nossas limitações Sim. de trabalho. Antigamente, quando não era regulamentado, dentista tirava muito pedaço de osso de quadril, de cabeça, para poder pegar e fazer enxerto. Caramba. Não era regulamentado. Sim. Hoje a gente tem um limite. Claro. A gente pode trabalhar daqui até orelha. Sim. E aí, dentro desse limite, você pode fazer o que o conselho te permite. E dentro da sua área de atuação, qual que é a sua função? O que você exerce mais? Qual é a frequência que você acaba utilizando mais no seu trabalho? Quais são os procedimentos que você mais faz? Hoje eu trabalho com harmonização. Eu sou pós-graduada em implante. Sim. E eu faço implante parte cirúrgica, porque minha área é totalmente cirúrgica. Mas eu faço mais harmonização. O que eu mais gosto de fazer é bichectomia, sim, sem dúvida, que foi o que eu comecei fazendo. E como eu gosto muito de cirurgia também, bichectomia disparado é o que eu mais faço hoje. E agora, para a gente poder sair, tá vendo como é que ela é cheia de conteúdo? Para a gente poder falar sobre a sua inserção e o seu início na sua carreira de digital influencer, podemos colocar assim. Você já me contou aqui nos bastidores que surgiu através de fotos que você tirou, você tirava, né? Você era modelo para uma amiga sua. Mas para a gente poder já adiantar um pouquinho, como é que você vê hoje isso aqui em Valadares? Nós sabemos que existem várias mulheres e até alguns homens também que exercem esse tipo de função de serem digitais, de influenciarem diretamente na vida de uma pessoa, seja com uma indicação de uma loja, de algum restaurante, de algum bar. Como é que é isso para você aqui em Valadares? Hoje aqui em Valadares melhorou muito. Antigamente que eu falo 2 anos, sim, atrás. Antigamente, quando o mundo era normal antes da pandemia. Quando o mundo era normal antes da pandemia, aqui não era tão valorizado. Sim. Ipatinga já era bem mais avançado. Eles tinham uma noção de que isso realmente era um trabalho. Quando a pandemia chegou, eles só tinham um meio de divulgar. Verdade. Os comerciantes. Então, eles foram totalmente para a internet. E aí as pessoas começaram a entender que eles precisavam da gente e que a gente precisava deles, isso é uma troca, e começaram a valorizar o trabalho. Sim. Então, hoje, o mercado está 200 vezes melhor do que estava antes.
E todo mundo pode influenciar, Claro. qualquer pessoa pode influenciar. Não precisa necessariamente trabalhar com isso para você influenciar alguém. Então, qualquer um que, exemplo, se eu tivesse uma loja hoje e falasse assim, ai, Gustavo, eu vou te dar um mimo, um Sim. brinde, uma camisa, alguma coisa, e aí você posta lá, marca a gente. Você vai influenciar outras pessoas a comprar aquilo, diretamente ou indiretamente. Como é que eu tenho muita curiosidade para poder saber essa relação de vocês com os empresários. Como você mesmo falou, é uma relação de troca, né? Você dá a publicidade e o empresário te dá o produto, ou até mesmo uma questão, né, numa quantia financeira. Tem que ser uma relação totalmente honesta e muito aberta e clara. Ó, eu tenho que te proporcionar isso e você me proporciona uma outra situação. Como é que é essa relação? Como agora já está mais profissional essa questão, não só minha, mas eu acho que de todas as meninas que Sim. trabalham com isso aqui, a gente tem um Media Kit que é como se fosse um currículo. Verdade. E você manda para a pessoa, para o empresário no caso, para ele poder avaliar o que você vai proporcionar para ele. Sim. Quantas fotos vão ser, ou quantas stories vão ser, e o valor que você vai cobrar. Sim. E aí ele analisa dentro das possibilidades dele e ele te contrata ou não. Muita gente fantasia muito o mundo, que vamos ser amigos e tal, mas na verdade não é assim, é uma relação de trabalho. Sim. Você tá ali como se fosse o seu chefe e você tem que prestar um serviço para ele, mesmo que seja terceirizado. Você é autônomo e você vai lá e presta um serviço, então você tem que cumprir o que está no seu contrato, que geralmente está estabelecido no Media Kit. Eu vejo, e aí eu sei que você é muito sincera, mas eu sei que você teve que cortar um pouquinho mais esse lado seu, mas não deixa de ter a sua sinceridade dentro de você. E acompanhando, conversando com outras pessoas, eu tenho essa dúvida. Aí eu quero falar exclusivamente de vocês que são digitais influencers. Esse mercado, essas pessoas, essas profissionais, são unidas? Essa classe é unida em Valadares? Tem confusão, tem treta? Não quero, claro, entrar no mérito das questões. Mas é uma classe unida ou ainda não? Na verdade, não tem questão de ser unido ou não. É como se você estivesse numa empresa. Todo mundo tem que se respeitar, é óbvio. A gente se conhece por trabalhar nesse meio, mas não é que nós somos melhores amigos, todo mundo. Você tem as pessoas que você mais gosta, da mesma forma que quando você trabalha numa empresa, você tem os seus amigos próximos, e você tem as pessoas que você não conversa tanto. Você brigar com alguém, com algum outro digital influencer, é a mesma coisa de você brigar com alguma pessoa da sua empresa. Não é que você não é unido com aquela pessoa, ou se ela precisar de alguma coisa, você não vai ajudar. A gente sempre ajuda. Mas já fizemos muitos trabalhos juntos antes. Final de ano a gente sempre tem o Natal Digital. Verdade. Todo mundo vai. Então não é questão de briga. Geralmente uma pessoa ou outra tem alguma coisa com alguém, mas não é por causa do trabalho em si. É por questão de compatibilidade. Em relação aos haters, né? A palavra da moda e que é muito vigente dentro do universo da internet. Já teve dor de cabeça? Hoje você convive com isso de boa? Como é que é? Eu já tive muito problema, por ser muito sincera do jeito que você falou. Sim. Mas hoje em dia eu me policio bastante no que eu falo e no que eu posto, porque a internet tá chata. A internet tá chata. Então qualquer coisinha que você fala ou posta pode ser interpretado de uma forma X e de uma forma Y, que às vezes não é o que você realmente quer falar. Então, pelo fato de eu já ter passado por algumas situações chatas, hoje eu controlo bastante. Mas a gente tem o Close Friends aí, que você acaba sendo mais sincera. Ali você pode passar para os seus melhores amigos, Pode. pessoas que você... Só que o problema, não sei se você já reparou, que o Close Friends ele tá virando o Instagram normal, né? Porque é tantos melhores amigos, são tantas pessoas, que você acha que você tá no Instagram normal da pessoa. E eu coloquei algumas seguidoras minhas no Close Friends, as que mais interagem comigo, coloquei ontem para elas ver o conteúdo do final de semana. Então, eu coloquei elas ontem, as que mais conversam, as que mais compartilham minhas coisas, para eu estar mais próximo delas e elas terem uma noção mais real de mim. E não aquela versão chapada que a gente tem ali todos os dias, tomando cuidado com o que você vai falar.
Vou entrar num assunto aqui até delicado, mas até para poder aproveitar o gancho de você ser uma jovem, de ser uma pessoa que tem muita coisa pela frente, bem-sucedida na questão profissional, na vida pessoal também, imagino. E eu tenho feito essa pergunta desde, infelizmente, do ocorrido, né, que aconteceu há exatamente 2 semanas. Como a morte... porque eu vi que esse assunto foi muito debatido, né, em vários perfis de pessoas com milhares de seguidores, aqui em Governador Valadares mesmo. Como a morte da Marília Mendonça, até mesmo porque você é uma jovem, tem ali quase a mesma idade dela que ela tinha, e viveu o auge dela, você como mulher, imagino que, gostando ou não de sertanejo, alguma música dela sempre te impactou para algum momento que você vivia. Como te impactou esse triste acontecimento? Então, eu acho que foi uma perda pro Brasil inteiro, Todo mundo sentiu, Todo mundo sentiu, o dia tava triste, tava cinza. E todo mundo ficou mexido. Eu, particularmente, tenho muito medo de avião. Então, pra mim, toda vez que cai um avião, é uma tortura dentro de mim. Minha mãe ia viajar na outra semana. Nossa. E eu fico sempre vigiando o avião ali no Fly Radar para poder ver onde que ele tá. Claro, tá certo. Mas eu fiquei muito mexida, igual todo mundo. Eu acho que não tem como não sentir, porque era uma pessoa estouradíssima. Que a gente não tem nem noção do tamanho Não tem noção dela, né? do tamanho que ela é até acontecer. Sim. E eu acho que aquilo ali é bom pra gente ver que a gente é finito. Claro. Que a gente tem um limite, a gente tem um ponto. A gente não é super-homem, a gente não pode fazer o que a gente quiser. Então, dá uma noção pra todo mundo. Acho que pra mim, pra todo mundo, de que a gente tem que aproveitar realmente os melhores momentos. Aconteceu, mas a gente tem que pensar que ela... Eu sempre gosto de ver as coisas pelo lado bom. Eu gosto de pensar que ela viveu a vida dela da melhor forma possível. Ela fez a carreira dela valer muito a pena, porque ela é gigantesca. Ela teve o nenenzinho dela, que eu fiquei com muita dó no dia. Mas ela viveu todos os momentos dela muito bem. Então, eu acho que aquilo ali é um pontinho na história dela. A gente perdeu uma pessoa muito grande... E todo mundo sente por isso, mas eu acho que ela fez a trajetória dela muito bonita. E é porque ela marcou muito, e eu pergunto isso para as mulheres, porque eu sei que, inclusive eu estava vendo um jornalista falar, né? Pô, a gente sempre escuta música, né? Mas procure ler as letras das músicas da Marília Mendonça, especialmente aquelas que ela mesma compôs. Escreveu. E eu acho que para vocês mulheres, ainda mais na sua faixa etária muito nova, que com certeza já deve ter ido a algum show dela aqui em Valadares ou outra cidade, impacta ainda mais porque às vezes aquela letra condizia com o momento que você vivia feliz ou até mesmo triste, né? Porque as letras dela tinham uma questão ali sentimental e triste, então nós sabemos que é algo que impactou todos nós. Quer falar mais uma coisinha? Pode ficar à vontade. Não. Acho que você ia falar. Samantha, muito obrigado, viu? Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Conhecer um pouco mais do seu universo. Nome bonito, Samantha Bragança Ferraz. Nome de gente poderosa. Obrigado mais uma vez e as portas estarão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e espero voltar mais vezes. Claro. Eu sei que sua agenda é muito corrida. Eu vou te chamar para agendar para março do ano que vem. Tá bom, pode agendar. Que aí tá confirmado. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Samantha, o Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.